Olá, queridos irmãos, irmãs, amigos, amigas. Que alegria poder estar novamente com você nessas aulas do Vem e Segue-me. Hoje nós vamos estar estudando Doutrina e Convênios 11 e eu gostaria de dar as boas-vindas a todos vocês que estão chegando na nossa classe, né? Já somos 300 e é uma classe maravilhosa, né? Nossa, muitos alunos, estou muito feliz. Sejam bem-vindos. É uma classe de 300, embora tenham 300 alunos já, nós estamos dando uma aula VIP, que somos eu e você e sua família ouvindo esse vídeo. Eu estou bem feliz mesmo. A aula de hoje é uma aula extraordinária. Ela é uma revelação dada a Hyrum Smith, irmão do profeta José Smith. Doutrina e Convênios 11, né? Na gravura que vocês estão vendo aqui atrás, nós temos uma gravura das 8 testemunhas. Hyrum foi uma dessas 8 testemunhas. Aqui nós estamos vendo uma gravura, né, feita de Hyrum, né, um desenho também, e tentando retratar ele como realmente ele era. E aqui nós temos as roupas, está no Museu da Igreja, né? Que Hyrum Smith estava no dia do martírio na cadeia de Cartagem, que foi preservada. Então são alguns objetos, alguns utensílios, né, que foram preservados para a história. Muito bem. Era comum, né? Hyrum foi a Harmony e lá ele pôde visitar o seu irmão Joseph. E era comum naquela época as pessoas se achegarem ao profeta e pedir uma revelação dos céus. E, na verdade, as pessoas sinceras, elas queriam saber o que o Senhor queria delas. E também esse era o desejo de Hyrum. E José recebeu esta revelação através do Urim e Tumim. Nos versículos de 1 a 4, nós já falamos sobre isso, eu só vou dar uma lida rápida e breves comentários. Uma obra grande e maravilhosa está para iniciar-se entre os filhos dos homens. Eis que eu sou Deus, atenta para a minha palavra, que é viva e poderosa, que penetra, mais penetrante que uma espada de 2 gumes, que penetra até dividir as juntas e medulas. Portanto, atente para a minha palavra. Eis que o campo já está branco para a ceifa. Portanto, quem deseja ceifar, que lance a foice com vigor e ceife enquanto durar o dia, a fim de tesourar para sua alma a salvação eterna no reino de Deus. Sim, aquele que lança a sua foice e ceifa é chamado por Deus. Fim da leitura no versículo 4. Então, esta obra maravilhosa, o Senhor está criando ela, iniciando. Naquela época, lembra? A igreja ainda não havia sido organizada formalmente. Isso aconteceu em 1830, abril de 1830, e nós estamos no ano de 1829. E o Senhor estava falando isso para Hyrum. E ele fala assim que eis que eu sou Deus, né? E que a palavra é viva. Então, quando nós, movidos pelo Espírito Santo, nós podemos sentir a palavra do Senhor, né? A voz do Senhor vive em nossa mente e no nosso coração, né? E fala que o campo já está branco. Claro que está branco. Milhares, milhões de pessoas estão sedentas para conhecer o Evangelho, desejosas de receber o Evangelho. E aqui fala no 4 que aquele que se propõe a edificar o reino de Deus na terra, que tem esse desejo, ele é chamado ao trabalho, né? Aquele que começa a convidar pessoas, começa a viver o Evangelho, ser a luz do mundo, já começa a ser um instrumento nas mãos de Deus. No versículo 5, foi o primeiro versículo assim, que eu e minha esposa, quando nós estávamos lendo, a gente deu uma parada e até ela comentou mais sobre esse versículo. E eu vou comentar aqui algumas coisas também. Fala assim: portanto, se me pedires, receberás. Se bateres, ser-te-á aberto. Uma coisa que acontecia muito na época do profeta José, que as pessoas vinham até José pedindo
orientação. E o Salvador, através do profeta, ele está dizendo assim, ó, você também pode receber revelação. Você tem que buscar. E um dos comentários, né, que inclusive foi minha esposa que fez, ela falou assim, que muitos momentos da nossa vida não adianta só pedir, você tem que bater na porta. E tem que bater, bater. E então nós vamos receber as respostas. E eu estava pensando aqui, nós estamos numa classe, né? E outro dia, uma aluna muito querida, ela me fez uma pergunta. E eu vou compartilhar com vocês aqui. Qual é o nome dela? Aluna querida. Tá bom? Qual é o nome dela, irmão André? É aluna querida, tá bom. E ela comentou assim, ó. Eu achei assim, um comentário muito bom e também uma pergunta muito boa. Boas perguntas convidam o Espírito Santo à nossa vida. Nunca esqueça disso. Diz ela: venho agradecer grandemente. Estou amando seus vídeos. Me ensinou muito. Uma das coisas que senti durante o estudo com você é que às vezes eu recebo a resposta, mas meus medos, pânico, ansiedade e até mesmo o ciúme acaba por prevalecer e eu esqueço as respostas de Deus. Tem alguma dica? Eu penso que essa sessão de Doutrina e Convênios 11, ela responde bastante dessas perguntas. Também tem um vídeo anterior, que é José Smith História ali, logo foi o quarto vídeo, ali também fala um pouco sobre isso. Mas nós vamos tentar responder a pergunta da nossa amiga, aluna querida. Pronto, diz assim, né? E daí eu fiquei pensando, há muitos anos atrás, eu conheci uma senhora. Na verdade, eu estava indo para o instituto, eu caminhava, então eu atravessava uma praça assim bonita, né? E eu estava passando e eu percebi que ela estava com uma touquinha bem pequenininha, assim, a cabeça raspada, né? E eu falei assim, nossa, essa senhora está com câncer. E minha esposa teve há muitos anos, ela está muito bem, a Sônia está maravilhosa, foi um milagre, está totalmente recuperada, mas aquilo, então, sempre quando eu vejo alguém assim, a gente quer ajudar, né? E eu não sou de que estar conversando com, ainda mais com mulheres na rua, assim, né? Mas quando eu vi, eu não me aguentei, o Espírito tocou meu coração, eu falei assim, ai, desculpe falar com você, assim, eu tava todo de terno, né, com os livros na mão, né? Desculpe falar com você, mas você está fazendo quimioterapia? E daí ela falou assim, tô. Daí eu falei um monte de coisas edificantes, né? Que não, vai dar tudo certo. Depois eu e minha esposa visitamos essa senhora umas 2 vezes, pelo menos. Fizemos visitas bem cordiais, foi bem bacana. Mas ela comentou, numa dessas visitas, ela falou assim que ela era uma senhora de posses, né? Que quando ela soube que estava com câncer, ela pegou, pá, deu aquele choque, pegou um avião e foi para Paris. E lá em Paris, ela se hospedou num bom hotel. E nesse hotel, ela, depois de se instalada, ela sentiu um vazio, dizendo, o que eu estou fazendo aqui? Ela saiu correndo atrás de paz, correndo através de auxílio. Depois ela conta que ela retornou para sua casa, né? E onde nós a visitamos, né? Um apartamento muito lindo. E ela então fala que daí começou os tratamentos e tal, e fizemos uma amizade, foi bem uma experiência bem edificante. E eu estava pensando assim, ó, no mundo hoje, como essa nossa amiga, muitas pessoas estão atrás de paz e buscam isso, e pedem ao Senhor. Mas tem uma escritura que eu e minha esposa gostamos muito, que está em João 14, 27, que fala assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Fim da leitura. Então, sempre que nós buscamos ao Senhor, Ele dá paz para nós.
Às vezes nós queremos a paz do nosso jeito, como aquela amiga que viajou para Paris e depois voltou. Mas, claro, eu entendo, você entende, ela estava num momento de realmente desespero, com uma notícia tão drástica assim, né? Mas, quando nós buscamos o Senhor, Ele nos dá de volta a paz, mas da maneira dele. E nós vamos poder falar um pouquinho mais sobre isso durante esta aula também. Eu fiquei pensando, né, sobre isso enquanto lia, e daí no versículo 6 fala assim, ó: agora, como pediste, eis que te digo, guarda meus mandamentos e procura trazer à luz e estabelecer a causa de Sião. Então, olha, o Senhor ele está dizendo assim, bate que você recebe, né? Busca que você recebe. E daí você vai procurar trazer luz ao mundo. Olha só, o Elder Scott, certa vez, ele falou assim, que quando a gente recebe revelação, você vive a revelação, e daí o Senhor, depois que você vive um pouco, o Senhor te dá mais revelação. Daí você vive aquela revelação, o Senhor te dá mais revelação, e daí você vai crescendo de graça em graça, de revelação em revelação. E é isso que nós temos que fazer. Quando você sente o influxo do Espírito Santo, procura viver. Esse é o primeiro passo, tá bom? Para a resposta daquela minha amiga. Busca o Senhor e quando recebe, procura viver. E procura trazer luz ao mundo. Como é que nós podemos trazer luz ao mundo? Cada vez que qualquer pessoa, eu ou você, qualquer um, outras pessoas que nem estão aqui na nossa classe, no mundo todo, cada vez que a gente busca Deus, que a gente vai através da oração, dos desejos do nosso coração, sinceros, da nossa mente, tudo, nós ajudamos a trazer luz a esse mundo. E aqui o Senhor, quando fala em trazer luz, né, ele acrescenta assim, estabelecer Sião. Quer dizer, o reino do Senhor estava para ser restaurado, com sua igreja, com as ordenanças, com templos, com tudo. E é isso que o Senhor estava preparando, Oliver. E eu e você, nós já temos o reino, nós já vivemos do reino. Muitos de vocês nasceram. Que coisa extraordinária. E daí ele fala assim no 7 e no 8 para Hiram, né? Não busques riquezas, mas sabedoria. Eis que os mistérios de Deus te serão revelados e então serás enriquecido. Eis que é rico aquele que tem a vida eterna. Em verdade eu te digo, que aquilo que desejares de mim ser-te-á concedido. E se o desejares, serás um instrumento para que se faça muito de bom nesta geração. Fim da leitura aqui no versículo 8. Então, vamos pensar um pouquinho assim, ó. Quando fala assim, não busque riquezas, o que isso está dizendo? O Senhor diz assim, ó, ele não está falando para você assim, ó, olha, não precisa trabalhar, fique em casa, deita no sofá ali, que esse negócio de riqueza, não é nada disso. O que o Senhor está falando? Você está dizendo assim, olha, não é para ter o teu coração na riqueza. Os profetas têm ensinado, você tem que ser autossuficiente. Você tem que procurar ter uma profissão, se desenvolver, ter habilidades, seja com o comércio, enfim, para que você possa sustentar sua família e ser autossuficiente. Trabalhe faça valer, né, o que você ganha. Trabalhe com vontade, se torne autossuficiente, porque quando você é independente do mundo, daí você pode depender totalmente do Senhor. Só assim. Mas daí ele fala assim, em vez de você buscar riqueza, busca sabedoria, né? E os mistérios de Deus serão acrescentados. Muito bem. E ele fala no versículo 8 assim, ó. Digo que aquilo que desejas de mim ser-te-á concedido. E se desejares, serás um instrumento para que se faça muito de bom nesta geração. Eu fico pensando assim, ó, muito de bom nessa geração, né? Eu lembro, e você lembra também, que o Salvador, quando mandou os discípulos, né? João mandou os seus discípulos, 2 discípulos, até o Salvador, para perguntar se ele era o Cristo. Claro que João sabia, mas os discípulos não sabiam. Então eles tinham que ir lá. João queria que eles seguissem ao Salvador. E daí quando eles estavam lá, o Senhor mostrou vários milagres, né? O coxo anda, o cego vê, os mortos ressuscitam e tal. E daí ele falou um milagre extraordinário.
o evangelho é pregado aos pobres. Quer dizer, pensa bem, o evangelho está ao alcance de todos, de todas as pessoas. E eu fiquei pensando em ser um instrumento nas mãos de Deus. Irmãos, às vezes nós pensamos grandes coisas. As grandes coisas atraem nossos olhares. Mas pequenas coisas são tão boas. Que tal você falar assim para a esposa? Ai, querida, como eu te amo. Você está tão bonita hoje. Não é uma coisa agradável de se ouvir? Ou então a esposa dá uma bajuladinha assim no marido, né? Ô, marido queridão. Não é gostoso uma coisa dessa? Que tal você sorrir mais? Qual é o valor de um sorriso para uma pessoa que está tão lá triste, deprimida, olá, tudo bem? Que bom. A gente sente aquela energia, né? Parece que você tem algumas pessoas que a gente quer estar perto, né? Parece que se dá um alto astral na gente também, passa pra gente, né? E nós podemos ser um instrumento na mão do Senhor para trabalhar em seu nome nas mais diferentes coisas. E às vezes nós nem percebemos que somos um instrumento. Cada vez que somos gentis, educados, que ajudamos de alguma forma alguém, somos um instrumento nas mãos de Deus. Versículo 9. Não pregues a esta geração coisa alguma a não ser arrependimento. Ele continua, vamos parar aqui por enquanto. Olha só. A orientação do Senhor é pregar arrependimento. Então, eu e vocês, o que nós precisamos na nossa vida? Bastante. Nós precisamos arrepender. Você está ouvindo assim, pô, irmão André, que isso? Claro. Olha só, o Elder Uchtdorf, o apóstolo do Senhor, né, ele serviu muito tempo da vida dele, a profissão dele era piloto desses Boeing que viaja e tal. E num discurso de conferência, certa vez ele comentou assim que durante um deslocamento de um avião de um ponto até outro, chega a se fazer centenas de correção de curso. Imagina isso. A gente imagina que você entra no avião e vai reto até o final, né? Ele como piloto disse, não, você vai corrigindo o curso toda hora, todo instante você vai corrigindo o curso. E aqui o que o Senhor está dizendo assim, ó, prega somente arrependimento. Eu e vocês, no nosso dia a dia, nós temos que estar sempre corrigindo o curso. Porque nós vivemos no mundo, irmão, tem muitas coisas que vêm à nossa mente. Muitas situações que nos forçam a nos afastar de Deus. Mas nós temos que estar sempre corrigindo o rumo. E é isso que o Senhor está falando, ó. Corrige o teu rumo no teu dia a dia sempre. Pensa assim, ó, quando você recebe uma resposta de Deus, daí você vai dando os teus passos ali, mas dali adiante você vai precisar de mais, porque você vai precisar corrigindo o rumo sempre. Percebe? E aqui, continuando no 9, ele fala assim, guarda meus mandamentos e ajuda a trazer à luz a minha obra, de acordo com meus mandamentos, e serás abençoado. Isso, fim da leitura, né? E isso aqui, irmãos, olha que chave de felicidade. Que chave de felicidade. Guardar os mandamentos e ajudar a trazer à luz a obra de Deus. E isso vai te abençoar. Que coisa fantástica, né? Então, o que eu preciso me preocupar? É em guardar os mandamentos. Tá corrigindo a minha rota a todo momento, né? Vai corrigindo. Irmãos, deixa eu abrir um parênteses aqui. Eu estou falando com você hoje. Se você está me ouvindo, é porque você é uma pessoa muito especial. Você é uma boa pessoa, não é um grande pecador, nada disso. Mas eu e vocês precisamos estar sempre corrigindo a nossa rota, no dia a dia, né? Não adianta só que tentar corrigindo no domingo. Ah, lá no domingo que vem eu corrijo. Você vai ficar muito longe, então tem que ir corrigindo a rota no dia a dia. Então guarda os mandamentos. Guardar os mandamentos traz alegria, felicidade e te ajuda a ficar no caminho certo. E trazer a luz. Esses dias eu entrei na internet, eu estava fazendo uma pesquisa. Nossa, como tem porcaria na internet, irmãos. Tem tanta coisa ruim, mas nós podemos trazer luz. Eu tenho visto tantas pessoas tentando fazer, como eu, publicando assim, aulas do Vem Segue, outros dando citações e tal. Replica isso para todo mundo, irmãos. Vamos inundar a terra com boas coisas, com coisas positivas. Entende? Daí no 10, olha só. Eis que tens um dom, ou melhor, terás um dom se me pedires com fé, com um coração sincero, crendo no poder de Deus, de Jesus, ou
em meu poder, que fala a ti. Então, essa é uma revelação de Jesus Cristo. Fim da leitura aqui, desculpa. Uma revelação de Jesus Cristo. Então, olha, a chave é, olha, eu tô falando que nem a minha neta, né? Minha fé. Desculpa. Minha netinha, quando tá falando com a gente, ela fala assim, olha, 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 olha. Daí ela fala uma coisa dela, olha, olha, eu tô fazendo aqui também igual. Então vamos lá. Então olha aqui. A chave, ó. Se quer ter dons de Deus, né? Para ser mais feliz, para fazer com que a obra avance, que a bondade se espalhe no mundo, que tenha mais luz, que o evangelho do Senhor seja pregado a todas as pessoas, enfim. Então o que que você faz? Tem que pedir aqui, né, terás o dom, né, com coração sincero, pedir com fé, né, com coração sincero, fé, coração sincero e crendo no poder de Deus que você vai receber. Lembra a pergunta da minha amiga querida lá? Já começa aqui, ó. Você pede coisas para o Senhor com fé, acreditando que vai receber, acredita no poder de Deus e vai caminhando, irmãos, entende? É um processo, tudo é um processo. E quem está me orientando é o próprio Salvador. Você consegue, você é especial, você consegue fazer coisas difíceis. Vamos virando a página aqui, versículo 13 e 14. Fala assim, ó. Em verdade eu te digo, dar-te-ei do meu espírito, o qual iluminará a tua mente e encher-te-á a alma de alegria. Então saberás, ou seja, por este meio saberás todas as coisas relativas à retidão, que desejares de mim, com fé, acreditando em mim, que receberás. Fim da leitura. Essa escritura ela é muito importante porque ela fala, né? O Senhor vai dar do Espírito dele, que vai iluminar a mente. Você vai entender melhor as coisas. Vai encher a tua alma, né? Todo o teu ser de alegria. Então, quando você está nesse processo de revelação, buscando ao Senhor, você vai sentir a mente iluminada e vai sentir o quê? Alegria. Em outras passagens, o Senhor fala paz. Lembra que eu citei lá o Elder Scott? Então, quando você tiver esse sentimento de alegria, de paz e tal, vive isso. Porque logo depois, Lúcio vai tentar te tirar isso. Eu lembro assim, um comentário muito frequente nas aulas, quando eu servia como diretor de instituto, tanto em Campinas quanto lá em Londrina, né? Às vezes os alunos falavam assim, bah, irmão André, desculpa, o bah é meu, que eu sou gaúcho. Irmão André, sabe o que acontece? Eu vim na aula e eu me senti assim no céu. Eu falei assim, nessa semana você é a pessoa mais fiel, mais reta, mas ele começa a dizer, mas quando eu botei o pé fora do instituto, já pensei bobeira. Lembra, tem arrependimento, corrija a rota, já disse, deixa isso para lá, vai em frente, percebe? Era muito comum ouvir os alunos falando isso. E são grandes amigos, tenho grande amor por todos eles. Mas olha aqui, então, ó, o Senhor vai iluminar a mente, vai dar alegria. E então saberás, ou por este meio saberás todas as coisas relativas à retidão, que desejares de mim com fé, acreditando em mim que receberás. Então você pede com fé, acreditando que vai receber. Tem uma aluna querida, uma outra aluna querida, tá bom? Eu gosto de tratar as minhas alunas, né, e alunos também como filhas e filhos. Normalmente eu sou mais velho, né? E eu gosto de tratar a todos eles e elas, né, como filhos e filhas queridas. E eu acho que eu sou meio corujão, né? Eu gosto de proteger, de ajudar, de ensinar. Mas teve uma de minhas alunas que ela passou por um câncer bem agressivo. E quando ela passou por esse câncer bem agressivo, ela teve que fazer várias cirurgias, uma quimioterapias muito forte, e todo aquele tratamento. Hoje ela está ótima, feliz com sua esposa, com seus filhos, está muito bem. Mas ela, relatando para mim, ela comentou assim, ó, sabe, eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo, eu tinha medo de tudo, de perder filho, marido, a vida, os pais, tudo. Eu tinha medo de tudo, de qualquer coisa, era uma coisa assim. E daí ela não conseguia sair, né, ir em frente. E disse que um hino vinha sempre à mente dela, dizia assim, ó, o nome do hino é Brilha Meiga Luz.
vocês devem conhecer bastante. Mas uma parte dele diz assim, que ela me relatou, que vinha sempre na mente dela, assim. Não peço luz a fim de longe ver, somente luz em cada passo ter. E aquele hino vinha muito à mente dela. Então ela comentou comigo assim que ela gostava de dar as caminhadas assim no parque próximo. E daí quando saía caminhando, ela falava, estava sozinha, falava para ela assim, embora não acreditando, percebe? Ela dizia, eu não tinha nem força para acreditar, mas eu cantava aquele hino a cada passo, a cada passo. Eu disse, não, eu sou uma pessoa especial, eu vou conseguir, eu vou em frente, eu vou ficar curada, eu vou superar, eu sou corajosa, eu sou uma boa pessoa. E começava a falar palavras assim de afirmação durante a caminhada o tempo todo. E cantava muito esse hino e voltava seu coração a Deus. Tem uma escritura que está aqui, que eu queria compartilhar com você, que está em Provérbios, no capítulo 23, versículo 7, que fala assim, ó, porque como imagina no seu coração, assim ele é. Então, se você é uma pessoa que imagina, eu sou um coitadinho, uma coitadinha, nada dá certo comigo, tudo dá errado, você está traindo só coisas negativas para sua vida. Mas se você começa a pensar assim, né? Vamos relacionar isso aqui com revelação. Olha, você ora ao Senhor, a tua mente se ilumina, você sente alegria ou paz. Puxa, é esse o caminho. Fala muitas palavras de afirmação nesse caminho. Eu vou conseguir, eu sou uma pessoa que eu consigo realizar as coisas, eu vou em frente, eu tenho coragem. E vai falando várias coisas positivas. O Senhor me abençoa que eu posso fazer isso. E sempre com coisas positivas, porque o diabo sempre vem tentando coisas negativas. Mas porque como imagine seu coração assim, é um discurso, um versículo melhor, bem conhecido. Mas se você ler mais uns versículos adiante, fala assim, ó, no 12, aplica a disciplina o teu coração e os teus ouvidos as palavras de conhecimento. Fim da leitura. Então o que está ensinando aqui a Escritura? Disciplina o teu coração. Não, eu vou pensar positivo. Acabou. Eu vou pensar positivo. Se vier qualquer pensamento negativo, não, eu vou pensar positivo. Eu sou um filho, uma filha especial de Deus. Eu senti paz com relação a isso. Eu consigo fazer coisas. Eu sou corajoso, sou corajosa. Eu tenho capacidade. E muitas coisas positivas, né? E ele fala aqui também assim, ó. E os teus ouvidos as palavras de conhecimento. Então, vem o cego, que nós estamos estudando, as escrituras, as palavras dos profetas vivos, várias coisas que você vai aprendendo sobre a exaltação, vida eterna, vai colocando aqui no seu coração. Eu vou compartilhar algo meu, assim, ó. Eu gosto de falar algumas escrituras de cor, quando... Não se preocupe, eu queria que você soubesse assim, ó. Lembra a experiência que eu contei do aluno que estava no instituto e saiu da aula e pensando assim, tô no céu, né? E já pensou uma coisa ruim quando saiu do instituto? Todos nós, sempre, isso é um princípio, irmãos, não adianta. Enquanto estivermos aqui na mortalidade. Sempre que o Senhor te dá uma revelação, logo depois vem Lúcia dizendo, não é nada disso. Daí o Senhor te dá uma revelação, você é uma filha amada, querida. Eu acabei de falar, né? Uma aluna querida me fez uma pergunta. O Lúcio vai dizer, não, é querida, não. Percebe? Logo depois já vem assim. Então, isso sempre vai acontecer. Acontece comigo, com você, com todas as pessoas. Então, sempre quando você recebe uma revelação de Deus, você já continua acreditando naquilo, continua firme, falando palavras de afirmação para você. Então, eu costumo, teve muitos momentos da vida que passei por algumas dificuldades, eu sempre tinha uma escritura. E engraçado que
Em determinados momentos da vida eu tinha certas escrituras, depois eu tinha outras. Mas uma delas que eu gosto muito, né, em Provérbios ali 4, né, fala assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento, reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. E ele endireitará as tuas veredas. E eu falava isso o tempo todo se eu tivesse uma coisa assim, né? Às vezes, mesmo agora, eu tenho preparado estas aulas com todo o meu coração, né? Busco, imploro ao Senhor, né? Para que Ele possa conceder um Espírito Santo para nós, que a glória seja sempre do Senhor. E, mas vem às vezes algumas coisas ruins na mente, não vai dar certo, porque você está fazendo. E outras bobagens que vêm assim na mente. Mas sempre que vem isso, você sabe o que eu faço imediatamente? Eu já começo a pensar coisas boas. Eu sou um discípulo do Salvador, Jesus Cristo. Eu vou ajudar a trazer almas a Cristo. Tenho dedicado minha vida a isso. E começo a falar coisas boas, de fé, e daí aquela coisa passa. E daí eu continuo preparando as aulas, vivendo o meu dia a dia. Mas nós podemos, e acredite, irmãos, irmãs, muitas vezes na nossa vida, assim, no dia a dia, nós vamos ter coisas, às vezes mais, às vezes menos, tentando nos afastar do Salvador, né? Já aconteceu de eu estar assim, até estudando as escrituras, e começa a vir uns pensamentos ruins na cabeça. Eu já cheguei um dia assim sozinho aqui no quarto falando assim: não vou pensar nisso. E daí começava a falar para mim: eu sou um discípulo do Salvador, o pensamento mal vai embora, e daí eu continuo fazendo as coisas que eu estava fazendo, que vão edificar o reino de Deus na terra e tudo mais. Percebe? É uma luta contínua de todos nós. Lembra, minha amiga querida, aqui estão muitas respostas para a tua pergunta tão boa que convida o Espírito. E isso ajuda todos nós, irmãos. Eu queria que vocês aprendessem algo bem especial nessa aula de hoje. Na verdade, as minhas palavras não são importantes. Mas o mais importante são as impressões que o Espírito Santo vai colocar no teu coração. Porque essas impressões que são dadas pelo Espírito Santo, essas são as revelações de Deus, não minhas palavras. Essas impressões que vêm dos céus é a coisa mais importante que você tem que procurar na sua vida. Não só nesta videoaula, ou na escola dominical, ou numa sacramental, enfim. Não é o orador, mas é a impressão que o Espírito Santo coloca no teu coração. Bom, vamos continuar aqui. Versículo 15, ele fala assim: eis que te digo que não precisa supor ter sido chamado a pregar até que sejas chamado. Lembra, naquela ocasião, a igreja não havia ainda sido organizada formalmente. E o Senhor estava dizendo para Hiram Smith: Hiram, ainda não chegou o tempo, não precisa querer pregar agora, tá? E daí ele fala assim no 20, olha: eis que esta é a tua obra, guardar meus mandamentos, sim, com todo o teu poder, mente e força. Fim da leitura. Nós todos conhecemos aquele: pois eis que esta é minha obra e minha glória, levar a efeito a imortalidade e vida eterna do homem. Moisés 1,39, né? Isso é a obra de Deus. Nós estamos engajados na obra de Deus. Mas qual que é a minha obra? Qual que é a tua obra? Eis que esta é a tua obra, guardar meus mandamentos. De que maneira? Com todo o poder, com toda a mente, com toda a força. E quando eu falo isso aí, irmãos, não é para você ser assim, aquela pessoa chata, que fica lá pegando no pé de todo mundo. Não, é para você viver o Evangelho. E o teu exemplo, a tua bondade, a luz que você vai trazer vai inspirando as outras pessoas, sabe? Muito bem. Então esse é a nossa obra, guardar os mandamentos. E guardar os mandamentos traz segurança, traz alegria, traz paz no coração, traz felicidade, muitas coisas.
e é o caminho que leva até a vida eterna. Tá bom? Uma coisa interessante, para você guardar os mandamentos, você tem que ter a influência do Espírito Santo, que é o Espírito Santo que vai testificando para você ao longo do percurso da vida, até chegarmos a Jesus Cristo e nosso Pai Celestial e viver com eles. Quando nós nos batizamos, nós fazemos um convênio de tomar sobre nós o nome de Cristo. E depois nós recebemos a confirmação, que é o batismo de fogo, né? O dom do Espírito Santo, que é o direito à companhia constante do Espírito Santo. Então, na tua vida, na minha vida, que sou membro da igreja, o normal é ter sempre a companhia do Espírito Santo. Então, sempre você vai poder corrigir a rota sempre que vier algum pensamento ruim, porque você tem o Espírito Santo te revelando, te orientando, te alertando. Olha, isso aí não é bom. Tá? Muito bem. E ele fala no 21 agora: não procures pregar minha palavra, mas primeiro procura obter minha palavra. Então tua língua será desatada. E então, se o desejares, terás meu espírito e minha palavra, sim, o poder de Deus para convencer os homens. Fim da leitura. Então ele está dizendo aqui, ó, primeiro procura obter, estuda, vai lá. Nós estamos aqui no Vem e Segue-me. Olha que coisa extraordinária, que época maravilhosa. Eu estou aqui em Riverton, Utah, falando. E você está, sei, em algum lugar do mundo ouvindo. E ambos estamos falando da palavra de Deus, ambos estamos sendo edificados, ambos estamos aprendendo como nos conduzir em retidão nesta terra e tudo mais. Olha que legal. Versículo 23. Fala assim: eis que tu és Rainon, meu filho, busca o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas de acordo com aquilo que é justo. Fim da leitura. Escritura extraordinária, né? Vamos ler de uma maneira diferente. Lê assim, ó: eis que tu és, pensa no teu nome, meu filho ou minha filha, né? Busca o reino de Deus, e todas as coisas serão acrescentadas de acordo com aquilo que é justo. Não é gostoso? Mateus 6, 33 ou 36, se não me falha a memória, um dos dois. Mas buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. E a gente vê o mundo correndo atrás das riquezas, de poder, de honra e de tudo. Não, busca o reino de Deus. Tudo será acrescentado depois. Percebe? 24, versículo. Edifica sobre minha rocha, que é o meu evangelho. Fim da leitura. Vai edificar sobre a rocha, que é o evangelho de Cristo. O que é o evangelho de Cristo, irmãos? O evangelho de Cristo são as boas novas de que Jesus Cristo vive, de que Ele é o Redentor, que Ele é o Salvador. Ele fez a expiação para todos nós. Por causa da expiação podemos retornar à presença de nosso Pai Celestial como filhos amados. O Evangelho é a igreja restaurada do Salvador Jesus Cristo em nossos dias, com todas as ordenanças, com o poder e autoridade do sacerdócio, de ligar na terra e ligar nos céus. Nem eu, nem você, nem nossos antepassados estão perdidos. Todos podemos ser ligados como uma família eterna, a família de Deus. Sempre nós pensamos assim, né? Eu quero unir a minha família, eu e minha esposa, meus filhos, para ter uma família para a eternidade, meus pais. É maravilhoso isso. Mas pensa um pouquinho mais. Nós estamos nos unindo para sermos a família eterna de Deus. Como filhos amados, né? Versículo 27. Eis que fala a todos os que têm desejos bons e lançaram sua foice para ceifar. Eis que eu sou Jesus Cristo, Filho de Deus, eu sou a vida e a luz do mundo. Eu sou o mesmo que vim aos meus e os meus não me receberam. Mas em verdade eu te digo que todos os que me receberem darei poder para se tornarem filhos de Deus. Sim, aqueles que crerem em meu nome. Amém. Fim da leitura no 30 aqui. Irmãos, olha, se você está me ouvindo aqui hoje, é porque você tem bons desejos. Uma pessoa que não tenha bons desejos não ouviria esse vídeo, essa videoaula. Então você é uma pessoa boa, você tem bons desejos.
e você está se envolvendo na obra de Deus. Você é uma pessoa envolvida. Tanto é envolvido que você está buscando conhecimento, aprender a palavra do Senhor. E daí ele fala assim que lança sua foice para ceifar, né? É o teu momento agora. Quando nós lemos nas Escrituras, nós estamos lendo naquele momento que os profetas viveram. Mas esses dias, hoje, é o teu momento e o meu momento de fazer o bem, de trazer luz a essa terra, de proclamar o reino de Deus entre as pessoas. Olha que coisa alegre e feliz. É o teu momento de ser uma pessoa educada, de ser uma pessoa gentil, de sorrir mais, de ser positivo, positiva, de viver o Evangelho. Viver o Evangelho traz alegria, irmãos. Traz alegria. E o Senhor Jesus Cristo, ele fala assim, eu sou a vida. Então você quer ter paz, você quer ter vida, você quer ter alegria. Todas essas coisas boas que vêm do Espírito está em Jesus Cristo. Temos que ir até Ele. Tá? E se nós formos, e olha o processo, sempre corrigindo a nossa rota, né? Dia a dia, nos arrependendo sempre. Né? Arrependimento é corrigir o rumo, irmãos. Arrependimento é voltar o coração e a mente para Cristo. É só isso. Não é nada feio. Aliás, eu amo o arrependimento, me arrependo todos os dias. Arrependimento me ajuda a corrigir minha rota em todos os momentos. E quando nós assim fazemos, e com todo poder e mente e força, tentamos guardar os mandamentos de Deus, então o Senhor diz aqui, ó, darei poder para se tornarem filhos de Deus. Nossa, né? Precisamos terminar a nossa aula de hoje. Espero, minha querida amiga, que tenha te ajudado, e a todos vocês, e a mim, me ajudou muito. Eu refleti muitas vezes sobre esta pergunta desta querida aluna, e fez tão bem para mim. E eu comecei a procurar na minha própria vida as minhas experiências. É tão gostoso, sabe? É tão gostoso assim você orar a Deus e o Senhor responder a tua adoração. E daí você se esforça para viver aquilo que você recebeu. Nesse processo a gente começa a ter certos sentimentos, e eu tenho, assim, é meu sentimento, talvez não devesse compartilhar com você, né? Mas eu sinto assim, nossa, eu sou queridinho do Pai Celestial, ele me ama, ele me responde minha oração. Mas às vezes quando nós estamos numa reunião sacramental, ou quando nós ouvimos outras pessoas compartilhando as Escrituras, a gente fica olhando assim, nossa, aquela pessoa lá é um queridinho do Pai Celestial, olha aquele ali também, aquele outro também, aquele outro também. Isso não é maravilhoso? Eu lembro que uma vez, né, nós estávamos numa reunião sacramental e o meu filho, o mais velho, que hoje é bispo, né, da minha área, é meu bispo, lá em Itatiba, ele estava no banco e ele não parava, não sei o que deu naquele dia, ele talvez tivesse comido algo, ele estava muito agitado, né, ter comido muito açúcar, estava muito agitado, e eu não conseguia segurar ele, e daí eu falei assim para ele, olha Jesus Cristo aí, e ele se esticou, ele tinha uns 5 anos mais ou menos, se esticou na cadeira, aonde que eu não estou vendo? E eu comecei a fazer, ali, ó, ali. Daí ele olhava mais, olhava. E daí eu comecei a olhar também, né? E daí eu comecei a olhar para as pessoas. E eu conhecia aquelas pessoas que eram pessoas desejosas de seguir ao Salvador. E eu, ao olhar para elas, eu começava a ver Jesus Cristo em cada uma delas. E daí eu passei uma experiência extraordinária, porque quando eu olhei para minha esposa, eu não vi Jesus Cristo. Eu olhei para ela assim e eu comecei a enxergar eu mesmo. E eu amo minha esposa de todo o coração. Eu amo o Salvador Jesus Cristo de todo o coração. Irmãos, cada vez que nós procuramos viver o Evangelho, nós somos instrumentos nas mãos de Deus. E ao sermos instrumentos na mão de Deus, nós começamos a refletir a imagem de Cristo na nossa própria vida. Tá? Eu sou muito grato por você estar assistindo esta aula.
Se você é um novo aluno da nossa classe, né, um novo amigo, uma nova amiga, clica ali na gravura que tem na foto de mim e de minha esposa, se inscreve, né, para ser um membro da nossa classe. Se você gostou da aula, se sentiu a influência do Espírito Santo, se de alguma forma te ajudou, então, irmãos, compartilha, convida alguém da sua ala, da sua estaca, algum amigo, alguma amiga, algum filho, membro ou não membro, pouco importa, para que possa também, junto conosco, ser edificados. Foi uma alegria compartilhar esses pensamentos tão sagrados com vocês e tenha um ótimo dia, uma boa semana. Tchau.